Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os teus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim, tornando-se próprios, eles próprios sem valor? Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito, nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém e nenhuma vida jamais viveu? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a minha glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Feche seus olhos, meu Pai, essa tua palavra, Jesus. Nós cremos que ela é viva e eficaz. Nós te pedimos em nome de Jesus que, como uma semente, ela encontre os nossos corações como uma terra fértil para produzir a 30, 60 e a 100, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que tudo que nós ouvirmos aqui nessa noite, que venha do teu coração, que venha do teu Espírito Santo, e que faça a tua vontade em nossas vidas e em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse texto aqui que nós estamos lendo, escrito pelo profeta Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um jovem profeta, chamado pelo Senhor, lógico, ainda na sua juventude, por isso um jovem profeta, que falava palavras duras para o povo de Israel. Jeremias é conhecido entre os profetas por trazer palavras diferentes dos outros, muito mais duras do que comparado, por exemplo, com Isaías, que muitas vezes trazia uma poesia junto à profecia que ele falava. Jeremias era aquele que lamentava constantemente pelo povo de Israel. Ele sempre chorava pelo povo de Israel. Ele sempre confrontava o povo de Israel. E ele estava profetizando para uma nação de coração extremamente duro. Jeremias ele se encontra em 2 períodos no livro dele. Pré-exílio e pós-exílio ao final. E ele sempre está pregando para o povo, tentando trazer o povo, assim como os outros profetas também, é claro, para os caminhos do Senhor novamente. Por que o povo de Israel está vindo para o exílio? Porque mais uma vez, eles abandonaram o Senhor. Porque mais uma vez, como a gente sempre vê acontecer no Antigo Testamento, eles abandonaram a presença do Senhor, eles abandonaram os preceitos, os mandamentos e as leis do Senhor, e agora começaram a andar de acordo com as suas próprias vontades. Deixaram de adorar a Deus para começar a adorar a outros ídolos, a outros deuses. Então, o que Deus fez? Assim como fez as outras vezes, vou permitir que o mal chegue ao meu povo, para que assim talvez eles possam acordar. E aqui, o que Jeremias está profetizando sobre esse povo é exatamente isso. E o que ele está trazendo sobre esse povo é algo muito sério. A gente precisa pegar esse texto e aprofundar nele um pouco mais para entender a seriedade do que Jeremias está falando aqui. Porque presta atenção, ele está dizendo, ô Israel, vocês eram como uma noiva amada. Ou seja, apaixonados por mim.
Quem que é casado? Levanta a mão. Quem que é casado? Eu levanto com muito orgulho. Uma das melhores decisões depois de ter aceitado Jesus foi ter casado. Te amo, viu? Bom demais, gente. Só que quando a gente é noivo, não que no casamento não exista, pelo contrário, eu falo pelo meu casamento, tem muita paixão no meu casamento, para a honra e glória do Senhor. Só que quando a gente é noivo, você já percebeu que parece que existe uma paixão diferente? Uma coisa assim, morre e vive por aquilo, só pensa nisso, só pensa no outro, só pensa no cônjuge, só pensa em um dia estar casado, só pensa em como vai ser a noite de núpcias, só pensa em como vai ser o futuro. Parece que a mente do homem e da mulher é constantemente só isso. Principalmente para o noivo, porque ele já está pensando no casamento para o noivo e para a noiva, já está planejando o casamento, o noivo já está guardando dinheiro, a noiva está pensando no vestido, na decoração, no buffet, já existe aquela ansiedade pelo encontro, já existe aquela ansiedade para finalmente chegar o dia e se consumar o casamento. Então existe um amor, está os dois o tempo inteiro conversando, amor, olha isso aqui que eu vi. Os mais recentes têm aquela pasta no Pinterest, que eles fazem uma pasta e colocam as decorações do casamento lá. Olha, amor, o que é isso? Olha isso aqui que eu vi, que bonito que vai ficar no nosso casamento. Isso é a parte das mulheres, ok? Os homens geralmente estão desesperados, arrancando o cabelo, pensando como é que vai pagar um buffet de 50 mil reais. Mas Deus, Ele dá a provisão. No nosso, eu fui mais direto. Não vamos ter buffet. Vamos só casar. A gente aproveitou que foi pandemia, não podia fazer festa mesmo, glória a Deus por isso. A gente entrou e só fez o casamento. Mas foi uma bênção. O que Deus está falando aqui para nós? Israel, vocês eram como essa noiva. Ansiavam a minha presença. Tudo o que vocês sabiam falar era da minha presença. Tudo que você, ó Israel, sabia fazer era andar atrás de mim no deserto todos os dias. E se eu parava, você parava. Se eu andava, você andava também. Porque na sua juventude, ó Israel, você só pensava em mim. Na tua juventude, ó Israel, quando éramos noivos, você queria minha presença. Só que aí o texto continua. E aí a gente vê um Deus se derramando agora através do profeta e dizendo algo que sinceramente doeu meu coração, porque se a gente vê no versículo 8 para frente, Deus ele chega para o povo e diz assim: ei, olha para as outras nações. Eu peguei vocês, te tirei do deserto, onde não tinha nem como semear, onde nem tinha ninguém vivo, eu mantive vocês vivos lá, trouxe vocês para uma terra que mana leite e mel, onde os frutos são os maiores de toda a terra, onde tem fonte de água. Eu trouxe vocês para um lugar de provisão, e vocês, quando chegaram aqui, ao invés de exaltar o meu nome, trocaram a minha glória pela glória de deuses inúteis. Ao invés de vocês proclamarem o meu nome, finalmente o nosso noivo, estamos juntos, não. A palavra diz que Deus manda que eles vão para outras nações e observem. Nem outras nações que adoram outros deuses, que nem deuses são, eles não têm coragem de trocar os deuses falsos. Mas você, Israel, que conhece a glória do Deus verdadeiro, me troca por deuses falsos. Isso machucou meu coração quando eu vi. Porque é como se Deus estivesse dando um alerta para mim Rogério, e também, porque não para a igreja, que nós precisamos ter cuidado. Porque se a gente deixar, nós somos assim. A gente se encontra em uma realidade que a gente não tem nada, Henrique. A gente está desesperado, a gente está devendo, a gente não tem dinheiro, a família está doente, a esposa quer largar, um monte de problema. E aí a gente vai para onde? Para a presença de Deus. E aí Deus vai resolvendo todos os problemas. Você devia antes, não, agora hoje você empresta dinheiro. Seu casamento está vindo mal, toma 5 filhos aqui, um casamento perfeito. Recebe, amor, em nome de Jesus. A parte dos 5 filhos pelo menos, tá? Você vai para a presença de Deus, Ele vai corrigindo todas as coisas, e Ele vai agora levando você a lugares mais altos, a experiências mais altos, a coisas que você antes nunca viu, lugares que você nunca acessou, coisas que você antes nunca tocou, agora você está acessando. Só que às vezes a gente chega nesse lugar e a gente começa a achar que estamos ali por causa do nosso mérito. Estamos ali porque somos bons. Olha o que eu fiz.
E ainda dá um testemunho, olha, eu devia tanto, mas eu empreendi e hoje eu não devo mais nada. Olha, eu procurei um coach, o coach me ajudou no meu casamento. Olha o que eu estou fazendo isso, eu fiz isso. E aí a gente começa a trocar a glória desse Deus que nos resgatou do fundo do poço e dar a glória agora a outros deuses, e muitas vezes deuses que estão dentro dos nossos corações, e pior, deuses que muitas vezes somos nós mesmos. A nossa meritocracia. A pastora Beth, muito bem no primeiro culto, ela falou aqui sobre graça versus meritocracia, né, pastor? E a gente é tentado muitas vezes a viver debaixo dessa meritocracia. O que é viver debaixo dessa meritocracia? É dizer que aquilo que eu conquistei, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, é por causa da força do meu braço, é por causa do meu esforço, é porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu sou bom, porque eu tenho habilidade. Tudo bem, irmão. Você trabalhou. Mas quem te deu força para você trabalhar? Você empreendeu. Mas quem que abriu a porta do empreendimento? Quem que trouxe o cliente? Quem deu o faturamento? Quem te deu saúde? O seu casamento foi restaurado? Quem te concedeu graça diante da sua esposa e do seu marido? Quem foi que restaurou a sua consciência? Quem foi que te trouxe a consciência do pecado e do juízo? Quem foi que te fez de novo? Quem foi que restaurou o seu espírito? Quem foi que fez tudo de novo nas suas emoções? Te restaurou, te colocou de pé? Não foi a nossa força, foi a graça de Deus. Amém? E aí Jeremias continua falando para o povo. Vocês cometeram 2 crimes. Presta muita atenção. Olha o peso. O texto aqui está dizendo que eles cometeram 2 crimes. Pecados gravíssimos diante do Senhor. 1, vocês me abandonaram, Israel. Vocês me abandonaram. E aí, trazendo para o nosso contexto, Rogério, não abandonei o Senhor, não. Será que às vezes a gente no dia a dia, nós não estamos dando passos de abandono para o Senhor? Porque a gente tem que entender uma coisa, o cair, o desviar, o abandono, não é algo imediato. O tropeço do abandono não é algo imediato. Irmão, é igual um casamento que acaba. Um casamento não é assim, hoje está ótimo, hoje está perfeito. Nossa semana, os últimos anos foram maravilhosos, foram incríveis. Acordou amanhã cedo, quero divórcio. Não é assim. Como que um casamento acaba? O amor ele vai esfriando. O homem ou a mulher deixa de se importar aos poucos. Antes orava todo dia antes de dormir, hoje é nós. Fica com Deus. A intimidade se torna cada vez mais escassa. O marido procura cada vez menos, a esposa muito menos ainda. E o casal começa a ficar frio. Antes era aquele beijo apaixonado, hoje é um beijinho na bochecha, e quando tem. Se não, é um aperto de mão. Aí você já não sabe mais se você está casado com uma pessoa ou se você é irmã delas. E aí, bro, toca aí. Você não sabe mais se você tem realmente intimidade com ela e o casamento vai esfriando. Então não é de repente, o fim de um casamento é um processo da mesma forma como o abandono de Deus não acontece de um dia para a noite. É quando eu começo, por exemplo, a negociar o meu tempo de devocional. Antes eu orava 40 minutos, hoje eu estou orando 15. Hoje eu oro na hora que eu estou dentro do carro indo para o trabalho. Hoje eu oro antes de comer. Quando ora? Hoje eu oro antes de dormir. Mas é aquela oração assim, Senhor, obrigado pelo dia e abençoa o dia de amanhã, estamos juntos, amém, tchau. Isso não é oração. Se eu fosse Deus e recebesse uma oração dessa, ainda bem que eu não sou Deus, porque eu não deixava nem acordar no dia seguinte. Mas a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Glória a Deus que eu não sou Deus. E aí a gente vai abandonando aos poucos. Antes você lia 1, 2, 3 capítulos, porque você tinha aquele primeiro amor dentro de você, você queimava pela presença de Deus, você queria conhecer cada vez mais de quem era esse Deus. Você lia 3 capítulos da Bíblia, daqui a pouco você já estava no YouTube procurando uma ministração para complementar aquilo que você ouviu. Você já está pegando o telefone, mandando mensagem para 1, para 2, para 3. Olha isso aqui que Deus está me falando, olha essa revelação, o seu caderno. Meu Deus do céu, seu caderno parece um livro de tanta coisa que você escreve, de revelações que Deus trazia para você hoje. Aí um dia você fala, não quero mais escrever. Vi no YouTube um coach falando que
a gente aprende melhor só quando a gente ouve e fala. Aí você não escreve mais. Aí antes você tirava 1 hora do seu dia, você acordava mais cedo para estar na presença do Senhor. Ou então você não trabalhava, estava desempregado, você aproveitava esse tempo para quê? Vou buscar o Senhor mais cedo. Aí Deus te deu um emprego, você sai da presença dele e ainda tem coragem de falar: Senhor, foi o emprego que tu me deste. Sabe quem deu uma desculpa assim? Adão, quando pecou. Deus chegou para ele e falou assim: Adão, por que você pecou? Eu? Foi a mulher que tu me destes. Quando a gente abandona a Deus, até aquilo que Ele dá é motivo para nós de abandonar a Ele mesmo. Porque a gente começa a olhar para a gente e fala assim: não, o mais importante é o que eu tenho, não o Deus que me deu. Mais importante é o meu trabalho, não o Deus que me deu o trabalho. Mais importante são os meus recursos, não o Deus que provê todo recurso e dá prosperidade. E aí, aos poucos, nós vamos abandonando a Deus. Israel, vocês acham que foi do dia para a noite? Não. Foi quando eles começaram a deixar de seguir uma lei ou outra. E aí, foram outra, foi outra, foi outra. E aí permitiram que outras pessoas que cultuavam outros deuses entrassem no meio do povo e começaram a casar com os homens e as mulheres. E aí, foi aos poucos, disseminando, disseminando. Até que chegou um dia, acabou. Israel, você me abandonou. Rogério, mas não faz sentido para a nossa realidade. Olha eu aqui dentro da igreja. Vamos lá então. Jeremias continua o texto dizendo que depois desse crime, de ter abandonado a Deus, agora o povo de Israel começa a fazer para si cisternas. Só que não qualquer tipo de cisterna. Uma cisterna que está rachada e que por isso não retém água. Então olha só essa comparação. Deus está dizendo o seguinte: eu sou o quê? Uma fonte de águas vivas. O que é uma fonte, gente? Vamos lá. Uma fonte é uma fonte de água. Dela jorra água o tempo todo. É uma nascente. É ela que é responsável, por exemplo, para formar os rios, os grandes lagos, as geleiras. Você tem uma nascente de água, uma fonte de água. Ou seja, se eu vou numa fonte de água, eu entendo que toda hora que eu for ali, vai ter água saindo, porque o propósito dela é esse. Uma fonte de água. Agora, o que é uma cisterna? Só para vocês entenderem. Nós estamos falando de Jerusalém. Um lugar que era no meio do deserto. Havia poucas fontes de água. Então o que o povo fazia? Já que não tinha água, eles abriam as cisternas. O que são cisternas? São grandes buracos feitos na terra. Eles abriam grandes buracos. E eles envelopavam a parede com argila, com algum material que não deixasse a água passar. Para quê? Para coletar a água da chuva, a água do sereno. Para que, mesmo que eles não tivessem uma fonte, eles tivessem ali alguma segurança. Não, a gente não tem água, não tem uma fonte, mas tem uma água que vai durar aqui pelo menos um mês. Até a próxima chuva, se a gente economizar, talvez tenha um pouquinho d'água. O que Deus está falando é que o povo abandonou a Ele, que é uma fonte de água viva, ou seja, uma fonte de água interminável, e trocou a Ele por uma cisterna. E o pior, uma cisterna rachada, ou seja, uma fonte de água inútil. Por quê? Porque qual é o propósito da cisterna? Guardar água. Se ela está rachada, a água não para. Então o que ele está dizendo? O primeiro pecado de vocês foi ter me abandonado. Só que quando nós abandonamos a Deus e nos distanciamos dele, nós automaticamente vamos precisar procurar algo para suprir o lugar. Por quê? Meu querido, entenda uma coisa. Foi colocado dentro de mim, de você, uma sede e um anseio pela eternidade. Vamos ver como que o homem foi feito? Deus estava fazendo todas as coisas apenas falando. Olha que lindo. A vontade criativa do Senhor. Apenas falando. Apenas falando. Só que quando ele vai fazer o ser humano, a palavra diz que ele para tudo que ele está fazendo. Ele convida o que nós entendemos que é a trindade, porque ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele vai até o barro, ele forma o ser humano do barro e ele sopra o espírito no homem, o fôlego de vida. O fôlego de vida é uma parte de Deus, o que nos mantém vivo. Quando ele faz o ser humano com uma parte de si, coloca ele no jardim, ele fez o homem para nunca experimentar a morte.
Por que a morte é algo tão difícil para nós? Porque não é da natureza humana ter que experimentar o fim da vida que Deus nos deu. Por que a doença é algo tão fora da nossa natureza? Porque realmente é fora da nossa natureza, porque é algo que veio realmente para destruir. Nós não fomos feitos para a doença, nós não fomos feitos para a morte, porque fomos feitos por um Deus que é a fonte da vida, e nele não há morte, nele não há doença. E se somos imagem e semelhança desse Deus, nós não fomos feitos para a morte, mas para a vida. Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Ele. Só que, o que acontece? Quando eles estavam lá no jardim, Deus dá uma ordem. Qual era essa ordem? Uma lei. Que lei que é essa? Não coma da árvore do bem e do mal, porque se dela comerdes, certamente morrerás. O que eles fazem? Comem da árvore. Eles tinham uma lei, gente. Olha isso. No jardim do Éden, um homem tinha uma lei. Deus falou, governa sobre todas as coisas. Governa sobre os animais aquáticos, terrestres, domésticos, tudo. Domina. Façam tudo, dê nome aos animais, cuida do jardim, façam tudo, comam de tudo. Só não come dessa árvore. Só não faça isso. O que eles fizeram? Exatamente o que não era para fazer. Parece a gente quando vai aconselhar adolescente. Eu posso falar porque a gente já cuidou de adolescente, tá? A gente fala para o adolescente assim, não faz isso. E é ele que chega para pedir conselho, tá? Não é a gente que vai, é ele que vem. Ele pergunta assim, o que eu faço? Você fala assim, faz isso. Tá bom, vou fazer o contrário então. Mas glória a Deus, são uma benção. Não troco jamais. São raras exceções que são assim também. Estou exagerando. São uma benção. Mas Adão e Eva foram exatamente assim. Deus falou, não faça. Foi exatamente o que eles foram lá e fizeram. Qual foi a consequência? Separação. A palavra diz em Gênesis 3 que assim que eles pecam, Deus, na virada do dia, sempre que ele vinha, na brisa do dia, então eu entendo que é amanhã, né? Ele chegava para se relacionar com o homem. Dessa vez, quando ele chega, ele pergunta, Adão, cadê você? Eu, mais uma vez, se eu fosse Deus, eu acho que eu faria outra pergunta. Talvez eu perguntaria, Adão, por quê? Por quê? Por que você escolheu trocar a vida pela morte? Por que você escolheu trocar a perfeição da minha presença pela insignificância da sua independência? Por que você escolheu trocar o Deus verdadeiro, a fonte de águas vivas, por algo tão supérfluo? Só que não é isso que Deus pergunta. Deus pergunta, aonde está você, Adão? E mais impressionante, porque Deus ele é onisciente. Então, sabe, olhando assim, parece que não cabe essa pergunta. Se Deus sabe onde ele está, se ele é onisciente, por que ele está perguntando? Pergunta redundante, retórica, não faz sentido. Mas só que quando nós analisamos o que Paulo fala lá em Romanos, que nós fomos separados de Deus, eu entendo que talvez Deus não estivesse perguntando em um campo geográfico aonde Adão estava escondido, em qual moita ele estava, não. Talvez ele estivesse olhando para si e perguntando para Adão, Adão, eu plantei você em mim, eu te fiz conectado a mim, eu te coloquei dentro da fonte de vida que sou eu, portanto, aonde está você? Onde deveria estar? Por que você não está em mim? Aonde está você, Adão? Então nós, enquanto humanidade, nós vivemos essa realidade. Nós somos separados de Deus, destituídos do Senhor por causa do pecado. Por causa do quê? Da meritocracia. Quero ser independente. Por quê? Porque o homem, a fonte de conhecimento do Éden era quem? Deus. Toda a fonte de todo conhecimento do que era bom, do que era mal, do que deveria ou não, vinha de quem? De Deus. E como que a serpente tenta? Vamos ler. Vai lá em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 4.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Aí o texto diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Até aí. Isso aqui é uma declaração de independência. Adão e Eva estavam dizendo assim: nós temos apenas um Deus, mas e se a gente for Deus também? Todo conhecimento parte dele, mas e se eu também for uma fonte? E se também houver uma fonte de conhecimento em mim? Ser igual a Deus. E ali ela declara independência, porque agora ele está dizendo assim: Deus, agora a nossa fonte de conhecimento não é mais o Senhor, agora nós queremos ter outras fontes, nós queremos ter outros caminhos, nós queremos ter outros atalhos para poder acessar. Parece muito com o que Satanás oferece, né? Até hoje, não mudou nada. Ele sempre oferece atalhos para a gente. Não, só nega imposto, vai dar nada não. Não, aceita essa propina, está tudo certo. Não, pode trair sua esposa, ninguém está vendo. Ninguém vai saber. É um prazer mais rápido. Olha, sua mulher ganhou uns quilinhos, aquela ali está magrinha, vai lá. É a verdade. Ele sempre vai oferecer um caminho mais rápido, uma alternativa diferente para o prazer, uma fonte diferente para aquilo que só deveria estar vindo de Deus. E quando a gente abandona Deus, que é o que Jeremias está falando aqui, nós começamos a ser atraídos com mais força por esses caminhos, por esses atalhos, por esses lançamentos que Satanás começa agora a fazer na nossa mente. Porque a nossa fonte de prazer, quando nós estamos conectados ao Senhor, é o próprio Senhor, é o próprio Deus. A nossa fonte de conhecimento é Ele, a fonte da nossa força é Ele, a nossa dependência está nele. Só que quando nós abandonamos a Ele, nós começamos a procurar muletas em volta de nós. E quando nós falamos assim, eu acho que vou desviar, Satanás já está com uma bandeja pronta para te entregar e falar assim: ei, aqui ó, eu tenho outros caminhos. E aí agora que eu abandono a Deus e que eu me afasto dele, eu começo a procurar por outros prazeres para preencher essa eternidade que eu acabei de falar com vocês. Só que aquilo que Deus colocou em nós, somente Ele pode preencher. Não existe nada nesse mundo que se compare com a presença de Deus. Não existe nada nesse mundo que é capaz de nos preencher como a presença do Espírito Santo. Não existe nada que possa preencher o vazio da eternidade em nós, além do próprio Jesus Cristo. Por isso que o texto diz que aquilo que nós fazemos são como cisternas rachadas, porque a gente vai colocando para dentro, mas nunca é suficiente. Nunca é suficiente. É um gole atrás do outro, é um cigarro atrás do outro, é uma mulher atrás da outra, é sempre mais e mais e mais e mais e mais. Mas no dia seguinte, parece que está pior. Eu falo por experiência própria, eu vim do mundo. Eu bebia demais. Eu fumava demais, mas muito. E na hora, quem veio sabe. Na hora que você está ali bebendo com os amigos, todo mundo, você está feliz, você está cheio, você está preenchido, você está transbordante. No dia seguinte, vocês não têm noção da taxa de suicídio que acontece nesses dias. A maior parte dos suicídios que a gente conhece entre os jovens, geralmente ele vem depois de uma bebedeira, de uma noite usando droga. Por quê? Porque passou a noite inteira enchendo uma cisterna, mas a cisterna estava rachada e a água foi embora, e agora está com sede de novo. E parece que quanto mais água você coloca, essa água vai vazando, parece que o buraco vai aumentando, parece que cada vez mais aquele poço parece que vai ficando sem fundo, e cada vez mais você precisa de mais para preencher algo que você nunca vai conseguir preencher, porque ali só cabe o Espírito Santo de Deus. E o que Deus está falando para nós aqui essa noite: ei, não me abandona, volta enquanto é tempo.
Porque eu sou uma fonte de água viva. Por que você acha que Jesus, quando estava conversando com aquela mulher samaritana, diz exatamente isso para ela? Você me pede água nesse poço, mas se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. Que água é essa, Jesus, que com gole é capaz de matar minha sede para sempre? A minha presença, o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, depois que você tem contato com Deus a primeira vez, parece que todo o resto perde a graça, parece que toda a água fica insalobra, porque a fonte de água viva, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E ela preenche o vazio como nada consegue preencher. Nada nessa terra tem o poder de preencher aquilo que cabe somente ao Senhor. E o que ele está dizendo para Israel, e ele ainda fala, o universo seja testemunha dessa burrice que Israel está fazendo. O meu povo, o qual eu sustentei no meio do deserto, trouxe para uma terra que mana leite e mel. Eles estão escolhendo deuses inúteis, e eu, Deus útil, que fiz tudo para eles. Eles abandonaram a minha glória. É o mesmo recado para nós, igreja. Atenção. Esse mês nós estamos falando sobre a graça de Deus, e a graça tem um peso sobre nós que talvez nós ainda não conseguimos mensurar, e nem vamos. Mas a gente precisa entender que toda essa história que eu contei lá de Gênesis, de quando o homem ele estava caindo, e ele finalmente caiu, e ele agora dá as costas para Deus, imediatamente ele começa a construir para ele cisternas rachadas. Sabe como? Quando ele come, ele percebe que ele estava nu. Com a percepção que ele estava nu, ele fica com o quê? Vergonha. O que o texto diz que eles fazem? Eles vão lá, pega folha de figueira, não de palmeira, pega folha de figueira e constroem roupas para cobrir a sua nudez. Ou seja, justiça própria. Sabe quando você peca? Aconteceu, meu Deus do céu. Ao invés de você se aproximar de Deus, que é aquele que pode santificar pelo sangue de Jesus que foi derramado, você faz o quê? Começa a arranjar jeitos e procurar soluções para poder tampar a vergonha daquele pecado. Ai meu Deus, eu pequei, eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que ir para a igreja servir, eu tenho que levar a água no altar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que tapar a minha vergonha, a vergonha do meu pecado. É exatamente isso que Adão e Eva estão fazendo. Só que o que Deus fez depois mostrou que não é o caminho certo. O que ele faz? Antes de expulsar os dois do jardim, ele fala, ops, vem cá, eu só resolver uma coisinha antes de vocês saírem. Ele vai lá, mata o animal. Desse animal ele tira a pele. Com essa pele, eles fazem roupas de verdade, que agora verdadeiramente vão cobrir a nudez e a vergonha deles. E ele diz, pode ir embora. Ele já estava aqui fazendo uma representação de Cristo. Paulo diz em Romanos que nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. A palavra também diz que pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo e pela obediência dele, o pecado foi retirado. E agora nós somos santificados em Cristo Jesus. Esse segundo Adão é Jesus. O que Deus fez com Jesus é exatamente a mesma coisa que ele fez com o animal, porque a palavra diz que agradou a Deus moer Jesus, ou seja, ele vai para a cruz, ele se entrega, ele morre, para que agora eu e você, em nossos pecados e delitos, pudéssemos agora ser revestidos de Jesus, e a nossa vergonha agora é encoberta diante do Pai. Então quando Deus olha para nós, ele não vê mais a minha e a sua vergonha, mas ele vê Cristo Jesus em nós. E por isso agora nós não estamos mais separados de Deus. Não, pelo contrário, agora nós temos livre acesso ao trono da graça por causa do sacrifício de Jesus Cristo. A gente precisa entender isso porque, entenda o que eu quero dizer. Quando a gente olha para o Evangelho, é como se a gente estivesse vendo a história de um Deus que foi traído, indo atrás de quem o traiu para redimi-lo do próprio pecado que ele cometeu contra ele. Não faz sentido aos olhos humanos, mas para Deus, ele chama isso de justiça. Justiça para Deus
é entregar para nós o que nós não merecemos e colocar sobre Cristo a condenação que era para ser nossa, para que eu e você agora tivéssemos acesso novamente a Deus. E ainda assim a gente insiste em fazer do nosso jeito. A gente insiste em olhar para a graça e falar assim: não, deixa eu fazer do meu jeito. É como se o nosso jeito fosse melhor. Por quê? Porque para que a gente possa acessar essa graça e viver nessa fonte de água viva, nós não vivemos ali da maneira como nós queremos, não. Existem renúncias. Assim como para o povo de Israel estar na presença de Deus e receber de Deus direções, havia leis que eles deveriam cumprir, para nós também há uma lei, a santidade, a obediência, a entrega sacrificial. Jesus, eu não quero mais viver aquilo que eu quero para mim, mas agora eu quero viver o que o Senhor sonha para mim. Eu quero os seus sonhos na minha vida, eu quero os seus planos se cumprindo na minha vida, não mais aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer para mim. Isso é uma vida de evangelho, é eu abrir mão de mim mesmo para viver Cristo, porque a palavra diz: eu morri com Cristo, mas ressuscitei com Ele, portanto, agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se é Ele que vive em mim, a vontade de quem que eu devo fazer? Se é Ele que vive em mim, é o sonho de quem que eu realizo? Se é Ele que vive em mim, é o nome de quem que eu carrego? Ao nome de quem que eu devo dar glória? Se eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Às vezes a gente esquece isso. A gente quer muito glória para nós mesmos. Eu quero glória, 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 glória. Mas a gente esquece que só estamos vivos por causa dele. Não é por causa de nada que eu faço. Aí você pode falar assim: não, Rogério, mas eu aceitei a Jesus, eu fiz alguma coisa. Ô, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Nem isso você fez. Sabe por quê? A palavra diz que quem nos convence do juízo do pecado é quem? O Espírito Santo. Então, até para que você possa, olha que loucura, até para que você possa declarar que Jesus é o seu Senhor, você precisa de Jesus. Isso aniquila a meritocracia. Não existe mérito diante da cruz. E graças a Deus por isso, porque se eu e você recebêssemos o que nós merecemos, já estaríamos todos condenados, não teríamos nem nascido, já estaríamos queimando no inferno há muito tempo. Mas pela graça do Senhor, que é a fonte de água viva, eu não dependo mais do mérito, eu não dependo mais das obras das minhas mãos, não, pelo contrário, agora eu dependo de um Deus que não muda. Eu dependo apenas dele. Você pode estar dizendo assim: Rogério, não, eu não faço nada disso. Rogério, eu estou na igreja todo domingo, toda quarta, eu ajudo os outros, eu faço um tanto de coisa. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2. Irmãos, evangelho não é sobre o quanto você pode fazer, mas é sobre com quem você faz. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia, Senhor. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos direitas e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova os que dizem serem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Só até aí. Se a gente parar aqui, meu irmão, essa igreja já está arrebatada. É uma igreja perfeita. Meu Deus, Jesus, gente, imagina Jesus falar com você: eu conheço as suas obras. Que obras boas você tem. Nossa, suas obras são maravilhosas. Eu sei que você, esses falsos profetas do YouTube, eu sei que você está condenando eles todos. Eu sei que você está, não vou falar nome não, em nome de Jesus. Eu sei que você está desmascarando esses amaciantes e tudo. Que bom. Glória a Deus. Só que vamos continuar. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu.
arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus está dizendo para uma igreja aqui que as obras eram perfeitas. As obras eram incríveis. Mas ele está dizendo assim, suas obras são boas, só tem um problema. Tudo que você está fazendo sem o primeiro amor. E se você fizer sem o primeiro amor, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês. Ou seja, essa igreja deixa de existir e vocês não vão para a glória. Mas espera aí, as minhas obras são boas, sim, mas obra boa não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Obra boa não restaura ninguém, quem restaura é o Espírito Santo e o relacionamento com Deus. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O que ele está dizendo aqui? Eu posso fazer todas as coisas, eu posso falar a língua de anjo, eu posso colocar a mão nas pessoas e elas serem curadas, eu posso cuidar de pobre e de viúva, eu posso ressuscitar morto, mas se eu fizer isso sem relacionamento com Deus, o morto que eu ressuscitei vai para o céu e eu vou para o inferno. Porque não é sobre o que eu posso fazer, é sobre com quem eu faço. É sobre o amor com que eu faço. Você acha que Deus precisa da minha e da sua obra? Você acha que Deus precisa do nosso serviço? Não. Pelo amor de Deus, Ele fez todas as coisas apenas abrindo a boca e mandando que se faça. Você acha realmente que Ele precisa do Rogério aqui em cima pregando? Não. Se Ele quiser, Ele manda um anjo aqui que prega, vai ser até mais eficiente. Porra, imagina um anjo de 3 metros de altura com uma espada na mão. Ele não precisaria nem pregar, ele só ia perguntar assim, quem quer aceitar Jesus? Até quem não conhece Jesus vai querer aceitar. Muito mais eficiente. Então seja sincero, Jesus precisa do Rogério? Não! Mas Ele nos dá a glória, a honra de participar daquilo que Ele está fazendo, não para que a gente usufrua das obras, não, mas por causa da presença. Quem aqui tem filho? Não tanto, glória a Deus por isso. Quem aqui já chamou o filho para ajudar em alguma coisa e ele mais atrapalhou do que ajudou? Eu não tenho filho, eu era o filho, no caso eu estou falando que eu era o que atrapalhava, né? Tem filho aí baixando a mão do pai, fala, pai. Mas por que chama? É pelo que o filho pode fazer? Não, é pelo quê? Pela companhia. Filho, eu não preciso da sua ajuda, mas eu quero que você me ajude. Por quê? Porque eu quero me relacionar. O propósito não é o que você pode fazer, mas é com quem você faz. Só que às vezes a gente troca. E até as nossas obras boas dentro da igreja podem acabar se tornando cisternas trincadas. Porque a gente não apoia mais a nossa confiança naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que eu estou fazendo para Deus, como se o que eu faço para Deus tivesse mais peso do que o que Deus pode fazer por mim. E aí eu me coloco num lugar como se eu estivesse negociando com Deus. Eu falo, olha Deus, olha o que eu fiz. Você tem que fazer alguma coisa por mim, porque olha o que eu fiz. Aí Paulo dá um murro na nossa cara. Romanos 11:33. Quem deu primeiro a Deus para que ele a alguém seja devedor? Quem conhece a mente do Senhor para ser o seu conselheiro? Irmão, diante de Deus, nós não somos nada. Tem uma professora do Carisma que ela fala algo que eu tatuei no meu coração. Ela diz assim, reduza-se a sua insignificância. Nossa, Rogério, está me chamando de insignificante com todo amor do meu coração. Mas sim, eu e você somos, diante de Deus. Mas isso não é motivo para você ficar triste não, sabe por quê? Porque mesmo eu e você sendo insignificante diante de Deus, mesmo a gente não sendo nada, mesmo não sendo nada, Ele escolheu mandar o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter acesso e nos relacionarmos com Ele. Eu sou insignificante, sou, mas sou um filho insignificante. Eu tenho acesso à mesa do Rei. Eu tenho acesso ao Pai. E mais do que isso, no Antigo Testamento,
O povo de Israel viveu coisas maravilhosas. Por isso que eu digo que talvez esse julgamento seja um pouco mais pesado para nós. Entende o que eu quero dizer? Eu sei que a palavra diz que o julgamento para os judeus será mais pesado, porque afinal de contas era um povo separado, eu sei. Mas entenda o que eu quero dizer. O povo de Israel, eles viam coisas que Deus fazia de fora. Ele via a nuvem de fogo de noite, a coluna de fogo que aquecia, via a nuvem durante o dia. Eles viam o maná, eles viram o mar abrir, eles viram o rio Jordão abrir, eles viram o monte pegando fogo, eles viram a presença de Deus. E mesmo assim, eles abandonaram a presença de Deus. E às vezes a gente fala assim, desculpa a palavra, povo burro, viu esse tanto de coisa e abandona. Meu irmão, vira o mar abrir. O mar abrir. Já deve ser impressionante, irmão, ver uma torneira abrir no meio. Imagina o mar abrir no meio. Gente, o mar, para a gente que é mineiro, eu acho que essa percepção às vezes ela não é tão boa. Porque a gente às vezes, quem não foi no mar não tem consciência do que é. Eu, por exemplo, fui com 25 anos no mar. Nem entrei, justamente por medo. É uma imensidão de água. Aquilo abriu para eles passarem. Esse povo que viu esse mar abrir, abandonou esse Deus. Só que tem uma coisa. Esse povo viu o que Deus fazia do lado de fora. Esse povo não tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Esse povo, eles tinham um sumo sacerdote que uma vez ao ano oferecia sacrifícios no pátio e entrava diante da presença de Deus para ouvir o que Deus tinha para falar do povo, para levar a Deus as petições do povo. Uma vez ao ano, uma pessoa entrava na presença de Deus e era separado por um véu, o santo lugar do Santo dos Santos. Uma vez, uma pessoa. Eles viram tanto de coisa, eles foram protagonistas de um tanto de coisa, espectadores de um tanto de coisa, só que eles não se relacionaram. A palavra diz que Deus hoje não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós. O povo de Israel fala de algo que eles viram do lado de fora. Eu e você somos a habitação desse Deus, o Espírito Santo. A palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que habita agora dentro de mim e de você. Nós temos Ele dentro e mesmo assim conseguimos abandonar. Aí eu te pergunto, o que é mais pesado? Abandonar o Deus que eles veem o que Ele faz do lado de fora, ou abandonar o Deus que habita dentro de você? Quando nós aceitamos a Jesus, declaramos que Ele é nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser morada do Espírito Santo, morada de Deus, santuário de Deus. Então como que eu posso abandonar esse Deus? Como que eu posso abrir mão desse Deus do qual eu sou morada? E aí, para piorar a situação, porque isso não diz respeito somente a mim e a você, mas a quem está do nosso lado também. Por quê, Rogério? Porque a palavra diz que do meio do seu interior agora fluem rios de águas vivas. Amém? Qual que é a qualidade da água que nós estamos dando para as pessoas? Porque a água que flui do meu coração não é simplesmente para alimentar a mim mesmo, não. Um rio não mata a sede de si mesmo, mas de quem está ao redor dele. O que sai do nosso coração, aquilo que brota de nós, é para alimentar, matar a sede e a fome de quem está ao nosso redor. Então eu te pergunto mais uma vez, qual a qualidade daquilo que nós estamos dando para as pessoas ao nosso redor? O que é a qualidade disso? E aí você pergunta, Rogério, por que algumas pessoas podem abandonar a Deus? Meu irmão, porque intimidade algumas vezes dói, intimidade algumas vezes machuca, porque a intimidade muitas vezes vai te confrontar com coisas que você não quer ouvir. Vou dar um exemplo aqui. Minha esposa já está sumindo no banco porque ela sabe o que eu vou falar. Relaxa, eu vou pegar pesado. Mas casamento é uma coisa que gera muita intimidade, né? Quando a gente tá namorando, noivo, principalmente a gente teve um namoro santo, graças a Deus, a gente não tinha muito beijar toda hora, aquela coisa de ficar muito agarrado um com o outro. E também naquela época, né,
o homem sabe o que eu estou falando, a gente sempre tem que cuidar de andar com chicletes no bolso, um tridente, né? E hoje, irmão, uma das coisas que eu mais ouço a minha esposa falar, depois do eu te amo, é: você está com bafo. Irmão, tá assim, top 2. Eu te amo, dependendo da semana até troca. O tá com bafo fica primeiro. Ela fala mais do que eu te amo, você tá com bafo. No início eu ficava assim, porque às vezes era assim, fiquei o dia inteiro sem ver ela. Cheguei para abraçar ela, dar um beijo nela, você tá com bafo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com o meu dia? Também foi ótimo, e o seu? Não, ela está com bafo. Eu ficava assim, meu Deus. Só que sabe como que eu respondo hoje? Quando ela vira para mim e fala assim, você está com bafo, eu falo assim, eu também te amo. É sério, eu também te amo. Sabe por quê? Porque só vai chegar para falar para você que você está com bafo quem não quer que você seja envergonhado pelo seu bafo. Só vai chegar para falar com você assim, ei, você está com bafo, quem realmente te ama, quem tem intimidade com você e não quer que você continue sendo envergonhado nas frente das pessoas. Então, ela fala isso para me implicar? Não. Ela fala isso para quê? Come alguma coisa. Coloca um chiclete na boca, porque você vai abraçar pessoas na porta da igreja, porque você vai receber pessoas, você vai aconselhar pessoas. E talvez elas não vão te falar que você está com bafo, mas eu tenho intimidade e te amo o suficiente para que mesmo que isso te fira, falar a verdade. Isso é intimidade. E por que algumas vezes a gente não aguenta a intimidade com Deus? Porque algumas vezes Deus vai chegar para você e falar assim, você está com bafo. E a gente vai querer fazer o quê? Nunca mais converso com Deus. Olha, tanta coisa boa para me falar, vai falar que eu estou com bafo. Pode parecer engraçado, mas a gente faz isso. Deus, ele não é um ursinho carinhoso que só fica falando coisa bonitinha, pô, meu bebezinho, não. Porque um pai que ama, e aqui eu estou falando para um tanto de pai e mãe, vocês sabem disso, um pai conserta. Se um pai está vendo que o filho está fazendo alguma coisa errada, ele vai fazer o quê? Volta para cá, está errado, não coloca a mão aí, você vai se machucar. E às vezes o filho pode achar que o pai é implicante, pode achar que é chatice, pode achar que ele não me ama mais porque ele está falando só coisas ruins a meu respeito. Não, não é isso. É porque ele te ama a tal ponto que ele não consegue ver você convivendo com o erro que ele sabe que pode te matar. A intimidade com Deus é a mesma coisa, por isso a gente não pode abandonar a Deus, porque às vezes a gente acha que a rédea está um pouco apertada, não, pelo contrário, nesse momento se aproxime, porque a palavra diz que Deus ama a quem Ele corrige, ou corrige a quem Ele ama. Se Deus está te corrigindo, irmão, glória a Deus. Tem algumas pessoas que falam assim, que a punição de Deus é Deus pesando a mão sobre nós, pelo contrário. Isso é o amor de Deus. Se Deus está pesando a mão, dá graças a Ele. Sabe por quê? A palavra diz lá em Romanos, que a verdadeira punição do homem é quando Deus entrega o homem a Ele mesmo. Quando Ele se afasta e fala assim, quer saber? Você quer ir? Vai. É como se a Pâmela falasse comigo assim, você quer conversar com os outros com bafo? Eu não vou te avisar mais não, vai. E aí eu passo assim envergonhado na frente das pessoas porque ela não me avisou. Mesma coisa. Deus está falando assim, eu estou te avisando, eu estou te chamando, você está me abandonando, eu estou te chamando, você está me abandonando, eu estou te chamando, você não me ouve, você não me ouve, você não me ouve, quer saber? Vai beber água das suas cisternas rachadas, porque talvez lá, quando você estiver morrendo de fome, você se lembre da fonte de água viva que um dia te alimentou e matou a sua sede. Só que o problema é que nesse lugar é seco, é doloroso, e meu irmão, é fora do propósito dele. Deus, ele não planeja o mal para nós. Não, meu irmão. Você acha que Deus olha para o Henrique e fala assim, Henrique, vou julgar você numa tribulação porque estou com vontade. Não, mas o Henrique, olha que anjinho. Olha que bênção. Porque toca o teclado aqui, dá até uma unção diferente. Eu amo pregar quando ele está tocando, ele sabe disso. Mas se ele entra dentro de uma tribulação, um dos motivos pode ser talvez porque ele está abandonando. Porque talvez ele esteja bebendo água de uma cisterna rachada. Em nome de Jesus não é isso. Em nome de Jesus eu não profetizo sobre a sua vida não. Só um exemplo. A gente tem que estar alerta a isso, porque às vezes é Deus nos chamando, falando assim, ei, você está confiando demais na força do seu braço, você vai cair, você vai se machucar. Irmão, fique de pé no seu lugar.
quero ter que me estender muito, eu acredito que você já entendeu o que eu quero te dizer essa noite. O que é uma cisterna rachada? Sendo bem direto para nós aqui. É isso aqui, ó. É a força do meu braço.